Olá, pessoal. Nessa nossa aula de hoje de matemática, falando ainda de análise combinatória, o que é que a gente viu dentro de análise combinatória? Nós vimos o princípio fundamental da contagem, vimos fatorial e hoje a gente vai iniciar a parte de arranjo simples, certo? São 3 tipos de agrupamentos de elementos que nós temos na análise combinatória, que são arranjo, combinação e permutação. Hoje a gente vai iniciar com a parte de arranjo simples. Olha só, gente, aqui é o seguinte, temos a definição aqui de arranjo, dizendo assim, que os agrupamentos formados nos exercícios de análise combinatória podem ser considerados arranjo ou combinações simples. Será caracterizado como arranjo simples se levarmos em consideração a ordem de seus elementos, ou seja, se os elementos dos grupos formados forem diferentes entre si por ordem e ou classificação dos mesmos. Aqui a gente tem logo abaixo a fórmula, do arranjo, que é essa daqui, a fórmula do arranjo simples. Ó, gente, aqui é o seguinte. O arranjo simples são tipos de agrupamentos que se faz com um total de elementos X, vamos dizer que a gente tenha 10 números, e desses 10 números a gente queira formar grupos de 2 ou grupos de 3, certo? Esses grupos que vão ser formados com uma quantidade menor de elementos são os arranjos. Mas para ser considerado arranjo, esses elementos dos grupos, que vão ser grupos de 2 ou de 3, ou pode ser grupos de 4 elementos, vai depender da situação que vier na questão, esses elementos dos grupos, eles precisam ser elementos distintos entre si, precisam ser bem especificados, certo? Precisa ter, cada um ter uma característica ou uma ordem, tá? Vocês vão entender melhor quando a gente começar a responder alguns exercícios envolvendo isso. E para o cálculo do arranjo, que é para a gente encontrar a quantidade de grupos que podem ser formados com esses elementos, a gente utiliza essa fórmula que eu circulei aqui para vocês, certo? Vamos entender o que é cada coisa aqui na fórmula. Ó, essa letrinha A é de arranjo, tá? Representando o arranjo que você vai fazer. A letra N quer dizer número de elementos, número total de elementos que você tem na tua questão. Esse P vai ser o número de elementos que vai estar nos grupos que vão ser formados com esse total. Se os grupos forem de 2 elementos, forem de 3, então esse P vai ser 2, vai ser 3, vai depender de quantos elementos vai ter em cada grupo, certo? N, total de elementos na tua questão, e P, total de elementos que vão estar nos grupos, certo? Vamos ver aqui uma questão resolvida, para vocês entenderem melhor. Ó, considere o conjunto I, que é igual a B, C, D. A, B, C e D são os elementos desse conjunto I, certo? Quantos são os arranjos simples do elemento de I tomados 2 a 2? Olha só, gente, percebam aqui uma coisa. Primeiro, a gente precisa identificar quantos elementos tem nesse conjunto, né? A, B, C e D. Quantos elementos são? Não são 4? Então, N, que é o total de elementos, vai ser 4. E os grupos, os conjuntos que vão ser formados com esses 4, vão ser de quantos elementos? Ó, de 2, aqui está dizendo, perguntando quantos são os arranjos simples dos elementos de I tomados 2 a 2. Ou seja, se eu formar grupos com 2 elementos de I, quantos grupos eu vou conseguir formar? Então, os grupos vão ser de quantos? De 2 elementos. Então, N é 4 e P é 2. E aí, é só agora vocês virem substituindo na fórmula. Ó, NP, arranjo de 4 elementos para grupos de 2. Ó.
N fatorial, 4 fatorial, sobre N menos P, que é 4 menos 2 fatorial, certo? Feito isso aqui, a gente vai resolver o fatorial dessa fração. Por isso que a gente viu o fatorial antes, para a gente conseguir fazer esses cálculos agora. Ó, primeiro, resolve o parêntese, certo? Então, essa parte de cima, vocês podem repetir para depois resolver o parêntese. 4 menos 2 dá 2, então esse 2 fatorial aqui é o resultado do parêntese. E depois, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o fatorial de 4 apenas até o 2, que é o valor que está embaixo, certo? Então, como é que faz o fatorial de 4? 4 vezes 3 para no 2. Por quê? Porque eu já tenho 2 fatorial aqui embaixo também. E cancelo esses dois aqui, que são iguais, sobrando apenas 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, isso significa dizer que a gente pode formar 12 grupos diferentes com esses 4 elementos. Grupos de 2 em 2 elementos, certo? Vamos ver aqui uma próxima situação. Ou então a gente ainda poderia fazer de uma maneira diferente, usando o princípio fundamental da contagem, certo? Sem usar a fórmula. Se vocês quiserem fazer sem fórmula, dá para fazer tranquilamente, só pelo princípio fundamental. Como é que eu faço? Eu primeiro identifico quantos elementos vão estar nos grupos. Lá está dizendo que são grupos de 2. Então, eu estou representando esses 2 elementos por esses 2 quadrinhos aqui, certo? Os 2 quadrinhos está representando os 2 elementos, porque são 2 a 2. E depois o que é que eu faço? Eu conto lá o total de elementos que eu tenho no meu conjunto. Não são 4, A, B, C e D? E aí eu venho para cá, ó. Para ser o primeiro elemento do meu conjunto, eu posso utilizar qualquer um dos 4 que estão lá, né? Eu posso usar A, B, C ou D. Então, eu coloco aqui a quantidade que eu vou estar utilizando aqui no meu conjunto, 4. Só que desses 4 que eu posso utilizar aqui no meu conjunto que eu estou formando, eu só vou escolher um, certo? Porque não pode ter, no arranjo não pode ter repetição de elemento. Dos 4 eu vou só escolher apenas um. Se eu escolho um, vão sobrar 3 opções para eu escolher para ser o meu segundo elemento do meu conjunto, certo? Então, feita essa distribuição, ó, tá vendo? 4 e 3 é só multiplicar esses valores, que dá igual a mesma quantidade lá, que foi 12. Vamos ver aqui essa segunda, ó. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Ó, gente, aqui eu usei só o princípio fundamental da contagem, não usei fórmula. Mas se vocês usarem aquela fórmula também, vocês vão chegar no mesmo resultado. Percebam, para usar o princípio fundamental, o que é que a gente tem que identificar? Identifica quantos elementos vão ter nos grupos formados. Ó, veja só. De 15 funcionários, né, esses 15 funcionários vão se candidatar a 2 vagas nessa empresa. Uma vaga de diretor e uma de vice-diretor. São até vagas diferentes, porque no arranjo, os elementos dos grupos precisam ser distintos. Não podia ser 2 vagas para 2 diretores, né? Tinha que ser diferente. Então, uma para diretor e outra para vice-diretor. E aí, então, quantos elementos vão ter nos grupos que vão ser formados aqui? 2 elementos, um diretor e um vice-diretor, certo? Então, eu coloquei 2 quadrinhos, ó. Esses 2 quadrinhos estão representando as 2 vagas, certo? Aí eu vejo quantos funcionários estão disputando, são 15. Então, para ser o primeiro elemento, ou a primeira pessoa, vamos dizer assim, escolhida, votada, as pessoas vão ter aqui 15 opções. Para o primeiro voto, né? 15 opções. E aí, dessas 15, eu vou e coloco 15 lá no quadrinho. Ó. Dessas 15 aqui,
eles vão escolher apenas um para ser diretor. E aí vão sobrar 14 opções para eles escolherem na outra vaga de vice-diretor. Pronto, ficou distribuída assim. Esses dois resultados, 15 e 14, é só multiplicar, que dá 210 maneiras diferentes de votações, resultados de votações para os cargos que serão ocupados, ok? Terceira, um número de telefone é formado por 8 algarismos. 8 algarismos esse número de telefone tem. Determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos diferentes, portanto, é um arranjo, que comecem com 2 e terminem com 8. Aqui também eu fiz só pelo princípio fundamental, sem usar a fórmula. Vejam só, a gente quer saber a quantidade de números de telefone que dá para a gente formar com essas características. Esse telefone ele tem que ter 8 dígitos, esse número. Por isso eu coloquei aqui os 8 quadrinhos. Os 8 quadrinhos são os 8 dígitos. Está dizendo lá no final, que esses números têm por obrigação começar com 2 e terminar com 8. Aí eu já fixei aqui o 2 e o 8, aqui de amarelo, deixei destacado de amarelo, porque eles vão ficar fixos nesse lugar. Eles não vão sair daí, porque vai, por obrigação, começar por 2 e terminar com 8, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu agora vou distribuir o restante dos números nos quadrinhos que sobrou. Olha só, gente. No nosso sistema decimal de numeração, a gente tem quantos números no sistema decimal de numeração? A gente tem 10 números, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses 10 números, a gente pode formar qualquer número que existe, qualquer número natural que existe, certo? Então, são com esses números que a gente vai formar esses números de telefone, só que o 2 e o 8 já estão fixos ali, ó. Então, se eu já usei o 2 e o 8, desses 10 sobram quantos para a gente distribuir nos outros quadrinhos? Sobram 8 números, ok? Aí, ó, no segundo quadrinho eu coloco exatamente 8, mas aqui não é o número 8. Esse 8 é a quantidade de números que sobrou para eu colocar no segundo quadrinho. Sobraram 8 números, então desses 8 eu posso escolher qualquer um dos 8, mas eu só vou escolher um. E sobram 7 opções para o terceiro quadrinho, aí eu coloco 7 aqui. Dos 7, eu só vou escolher um também, porque os números têm que ser de algarismos diferentes. Dos 7, eu só escolho um e sobram 6 opções para o quarto quadrinho. Dos 6, sobram 5 quando eu escolher um e ficam 5 opções no próximo quadrinho. Dos 5, escolhe um, fica 4. Dos 4, escolhe um, sobram 3 para o penúltimo quadrinho. Feita essa distribuição, gente, agora vocês multiplicam esses resultados, tá? Por que não vai multiplicar o 2 do começo e o 8 no final? Não multiplica porque esses números são fixos. Eles não vão poder ficar trocando de lugar para formar os números de telefone diferentes. Eles são fixos, então eles não entram no cálculo. Faz a multiplicação com esses do meio, encontramos um resultado de 20.160 números diferentes de telefone que podem ser formados com essas características, certo? Se vocês fossem utilizar a fórmula, como o 2 e o 8 estão fixos e ele não entra no cálculo, vocês iam usar N, total de elementos, vocês iam usar o quê? Quantos números sobraram? Sobraram 8, porque eram 10 no sistema decimal de numeração, tem 10, né? Sobraram 8 números, certo? E os grupos vão ser de quantos? Os grupos formados vão ser esses aqui do meio, ó, que são 6, certo? 6 são o total de elementos que vai ter em cada grupo. Então, seria um arranjo de 8 para grupos de 6, ok?
Pronto, vamos aqui para a próxima. Em uma corrida com 10 atletas competindo, pergunta-se de quantos modos distintos podem ser conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze. Olha só, gente. Eu fiz aqui pelo princípio fundamental e fiz aqui também usando a fórmula para vocês não esquecerem. Olha só, a gente tem 10 atletas disputando medalhas. E essas medalhas obedecem uma ordem de classificação: ouro, prata e bronze, né? São medalhas diferentes, por isso é arranjo. Se fossem as 3 iguais, não seria arranjo, certo? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu representei, em vez de eu usar os quadrinhos, eu coloquei círculos representando as medalhas, cada uma de uma cor diferente, e distribuí os atletas dentro das medalhas. Como são 10 atletas disputando, então, para a medalha de ouro, aqui, né, seriam 10 atletas disputando, só que desses 10, só um vai ganhar a medalha de ouro, certo? E aí vão sobrar 9 opções para prata. Desses 9, só um vai ganhar e sobram 8 opções para bronze, certo? Feita essa distribuição, multiplica os 3 resultados, dá 720 maneiras diferentes de dar a medalha a esses atletas, né? Da premiação desses atletas. Ou vocês podem usar a fórmula, ó. Total de elementos são 10 atletas, os grupos vão ser de quantos elementos? Vão ser de 3, porque é ouro, prata e bronze, né? São 3 medalhas. Então, N é 10 e P é 3. Substituiu na fórmula, resolveu a fórmula, chegou no mesmo resultado. Pronto, pessoal, era isso. Bons estudos e até a próxima aula. Espero ter ajudado.